Olá! Chegamos à nossa aula 2 aqui dessa jornada Boa na Pimenta e hoje a gente vai colocar a mão na massa, literalmente. Vou ensinar não uma só, mas 2 receitas para vocês. Mas, para quem está chegando aqui agora, para quem não acompanhou a primeira aula, eu preciso que, para que você execute essas receitas de hoje, você precisa voltar para a aula 1, para aprender a fazer a total esterilização e higienização dos vidros e tampas, porque a gente vai precisar desses passos básicos para poder dar sequência nas receitas. Nessa aula 1, a gente também viu a importância de manter a cozinha limpa e organizada. É a parte de segurança alimentar, muito importante também para você que quer começar a empreender ali na cozinha da tua casa. Hoje eu já quero começar com vocês dando um presente para vocês. Aqui embaixo tem um link que você se inscreve para acessar o nosso grupo VIP do WhatsApp. E sabe o que tem lá? Todo o material de apoio da aula 1 e dessa aula 2 e também um planejamento semanal que eu fiz especialmente para vocês. Então, eu tenho esse planner aqui que é o meu, né, do meu dia a dia, mas eu tô entregando para vocês ele assim, ó, em branco, tá? Para vocês preencherem. Então, com esse planejamento semanal aqui, vocês vão poder organizar bem a sua cozinha e organizar a sua semana, para que você produza com consciência, organizando todos os processos, para não perder nenhuma venda. E eu tenho uma novidade para contar para vocês. Nessa sexta-feira, dia 17, eu vou abrir vagas para minha primeira turma desse curso de geleias e antepastos. Eu vou te entregar todos os meus processos, vocês vão aprender a fazer, né, a produção, todos os segredinhos aí das receitas, das geleias, dos vidros, os fornecedores, como você faz para vender, todas as minhas tabelas de precificação, tabelas que calculam automaticamente o teu preço. Então você coloca lá o valor que você pagou no abacaxi, por exemplo, e ele já calcula automaticamente quanto você vai gastar para produzir o potinho de geleia e ele dá até a sugestão de quanto vender. Bem legal, é um curso muito completo. Na nossa aula de sexta-feira eu vou mostrar para vocês todo o curso por dentro, como é o curso, toda a estrutura, mas isso é um papo para uma outra hora, tá? Agora a gente vai colocar a mão na massa e começar a cozinhar. A primeira receita que a gente vai fazer hoje é uma geleia de abacaxi com alecrim. Vocês têm acesso a todos os ingredientes ali no nosso grupo VIP do WhatsApp. E tem o link aqui embaixo para vocês acessarem esse grupo e também a lista dos ingredientes bem certinha, tá? Primeiro passo agora, então, depois que eu já higienizei e esterilizei meus vidros e tampas, é fazer a higienização correta das verduras que a gente vai usar. Nesse caso, o alecrim e o abacaxi. Tem que estar devidamente limpo e higienizado e eu vou ensinar agora para vocês como é que a gente faz isso. Agora eu vou ensinar vocês, então, essa etapa que é bem importante antes da gente começar a nossa receita, que é a higienização das frutas e dos vegetais que a gente vai usar para nossas receitas. Eu vou fazer todo o processo aqui com abacaxi, mas lembra que você tem que fazer com alecrim, tem que fazer com abobrinha e com todos os legumes que a gente vai usar na aula de hoje, tá bem? Então a gente pega um abacaxi e a gente vai lavar ele aqui na água corrente, tá? A coroa a gente não vai tirar nesse momento, mas a gente não precisa lavar. O importante é lavar essa base aqui, que é onde eu vou cortar, tá? Se você perceber que o abacaxi está com mais sujidades e você precisa de ajuda de algum outro material, você pode usar uma esponja limpa, tá? Uma esponja que você deixe só para isso e você pode ajudar aqui, então, a tirar essas sujidades do abacaxi. Pronto, agora que o nosso abacaxi já está lavado, ele precisa ser higienizado e por isso eu preparei aqui uma solução que ele vai ficar de molho, tá? Essa solução, ela é feita com hipoclorito. No meu caso aqui, eu enchi uma bacia. Para cada litro de água, a gente vai colocar 1 colher de sopa de água sanitária, mas não é qualquer água sanitária. Você precisa ler o rótulo dela para saber se ela é permitida para alimentos. Tem algumas águas sanitárias que tem perfume, lavanda, essa você não pode utilizar, tá? Então, na dúvida, consulta o rótulo. Uma outra forma de higienizar, se você tem medo de usar água sanitária, é um produto pronto que tem no supermercado, tá? Que chama higienizante de frutas e verduras. Tá lá no supermercado, na seção dos hortifrutis.
Então, aqui eu já tenho a minha água sanitária dentro da minha água, tá? E a gente vai colocar o abacaxi de molho. Ó, a coroa fica pra fora, tá? E a gente deixa ele aqui. Ele precisa ficar aqui 10 minutinhos. Como a gente não consegue deixar o abacaxi totalmente afundado, de vez em quando você vem aqui na metade do tempo e dá uma mexida no abacaxi. Mas é importante que ele fique 10 minutinhos aqui. Depois ele vai estar pronto então para a gente cortar e fazer a nossa geleia. Então, agora que eu já mostrei para vocês como a gente faz a limpeza e higienização das frutas dessa nossa geleia, eu vou mostrar os ingredientes separadamente e como eu faço essa geleia de abacaxi com alecrim. Eu tenho aqui o abacaxi já picado. Sabe aquele carocinho do meio do abacaxi? Eu retiro, tá, gente? Eu não utilizo porque ele é muito fibroso. Então, aquele você pode comer, você pode fazer um suco, não tem problema. Abacaxi picado, tudo certo, descasca bem. A gente também precisa de açúcar. Eu tenho aqui açúcar cristal. Eu gosto muito de trabalhar com açúcar cristal porque ele vai derretendo aos poucos. Se você utilizar outro açúcar, o demerara, por exemplo, ele vai deixar a geleia um pouco mais escura. Então, vai sofrer essa alteração. Por isso que eu gosto de usar o cristal branco mesmo. Eu tenho aqui o alecrim, tá? O alecrim já tirei ele do cabinho, tem só as folhinhas do alecrim mesmo. E eu vou precisar do suco do limão. Aqui eu tenho já suco de limão prontinho pra gente fazer a nossa receita. Uma panela alta eu vou precisar, porque a geleia, ela vai perdendo os líquidos vão evaporando e ela começa a pular, a saltar, né? Então, a gente precisa realmente que a panela seja um pouco mais alta. Eu vou começar liquidificando o suco de limão com o abacaxi. Peraí que eu vou pegar o meu liquidificador aqui, que eu quero mostrar o passo a passo para vocês. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Ver se eu consigo mostrar bem certinho como eu faço. Olha, sem segredos aqui, né? A gente mostra tudo. Então, eu já coloco o suco de limão, que ele vai me ajudar também a bater esse abacaxi. E o abacaxi eu coloco aos poucos, tá? Não sei qual é o liquidificador que vocês têm aí em casa. Esse meu não é muito potente, tá? Porque esse aqui é de casa mesmo. Lá na Bona Pimenta a gente tem o liquidificador industrial, mas aqui esse de casa tem que ser aos poucos, senão ele não dá conta. Deixa eu bater um pouquinho. Agora eu acrescento o restante e deixo bater. Quando eu termino de liquidificar aqui, vou limpar minha bagunça, voltar com a panela e eu já volto para mostrar para vocês como eu faço para cozinhar essa geleia. Voltei aqui então com o nosso abacaxi já liquidificado com o suco do limão, pra gente não esquecer, tá? Prontinho. Agora eu vou acrescentar o açúcar. E eu já posso colocar o alecrim nesse momento, tá? Eu já coloco todos os ingredientes. O alecrim vai se manter verde, não se preocupa, tá? Ele não escurece nesse processo. Essa é uma receita que eu faço lá na Bona Pimenta, lá na empresa, e ela é sucesso, tá? É uma receita que nasceu na pandemia e até hoje, assim, ela vende super bem porque é uma geleia que combina com carnes, especialmente carne de porco, carnes mais nobres também. Então, você pode utilizar aí em muitas preparações e ensinar o teu cliente a consumir essa geleia. Isso é uma dica bem bacana. Coloquei no fogo, liguei o fogo, agora a gente vai esperar pegar fervura. Assim que ferver, a gente vai contar mais ou menos 30 minutos. É claro que vai depender muito do teu fogão, da potência dele, mas é isso aí. Meia horinha vai estar pronto e eu volto aqui para mostrar para vocês mais uma parte do processo. Voltei aqui para mostrar para vocês uma etapa muito importante da geleia. A nossa geleia de abacaxi tá fervendo, já faz uns 10 minutinhos. E vocês vão perceber que ela forma uma espuma. Essa espuma são as impurezas da fruta, do abacaxi. A gente precisa retirar, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu faço. Pega um prato, pega uma escumadeira, aí você vem aqui e retira com cuidado, tá? Mas é bem importante a gente fazer essa retirada. Tirar bem os cantinhos. Por que que eu retiro, gente? Essa espuma vai fazer com que o teu produto tenha uma validade muito menor, tá? Vai comprometer a parte estética porque fica feio, é uma espuma que não some mais.
ela fica ali, ela fica aparecendo no teu vidro. Então, não dá uma cara boa pra tua geleia, precisa tirar, tá? Por esses dois motivos. Então, vamos lá. Tira aqui com cuidado, capricha aí na retirada da espuma. E a gente mantém a fervura, vai mexendo de vez em quando. Daqui a pouquinho eu já vou baixar o fogo quando estiver perto do ponto da geleia e volto aqui para mostrar para vocês o ponto da geleia. Então, voltei aqui, a nossa geleia ainda não tá no ponto, mas eu faço questão de mostrar pra vocês, porque a gente vai com a prática pegando essa questão do ponto, né? Acho que é uma questão primordial na nossa geleia. Deixa eu mostrar pra vocês mais de pertinho aqui, olha. Ela já tá mais grossa, minha geleia, eu baixei um pouco o fogo, porque ela começa a pular muito nesse momento, tá? Então, vocês estão vendo que ainda aparece líquidos pra mim. Enquanto eu ainda consigo perceber que tem líquidos, ela ainda não tá pronta. Essa aqui tá quase, mas ela ainda não tá pronta, ela ainda tem muitos líquidos. Vamos deixar ela ferver mais um pouquinho. Enquanto isso, eu quero aproveitar e conversar um pouquinho aqui com vocês. Lembra que eu falei da importância da nossa aula 1? Então, chegou a hora. A gente falou muito na aula 1 sobre higiene, segurança e especialmente sobre a esterilização dos vidros e tampas. Eu vou puxar aqui, porque eu já fiz esse processo todo aqui, não vou repetir, já ensinei para vocês na aula 1, como a gente faz então para deixar tudo prontinho para utilizar. Aqui nesse link você vai clicar, vai entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp e ali vai ter toda a aula 1, todos os materiais de apoio, tudo que você precisa para começar, não esquece disso, tá? Então eu tenho todos os materiais aqui, assim que chegar no ponto eu vou mostrar para vocês como a gente faz para envasar, encher esses potinhos para depois começar a vender. Chegamos então aqui no nosso ponto correto da geleia e eu vou mostrar para vocês bem de pertinho, tá? Peguei um prato para fazer esse ponto de geleia e uma colher. Então a gente vai pegar aqui, lembrando que a geleia ainda tá quente, enquanto ela tá quente, ela ainda fica um pouco mais cremosa, depois ela vai esfriar e ela vai endurecer, tá? Coloquei aqui. Ó, você percebe que ela escorre bem lentamente. Quando eu passo a colher, ela separa totalmente. Isso é um bom indicativo de que a geleia tá pronta. A geleia de abacaxi vai ficar cremosa. Por quê? Porque o abacaxi não é uma fruta considerada rica em pectina, como é a maçã, por exemplo. Então, o ponto da geleia vai ser mais cremoso mesmo. Você pode vender como um doce de abacaxi. Então, esse é o nosso doce de abacaxi com alecrim. Perfeita, tá pronta agora. Agora é o momento do invase. Deixa eu separar aqui, organizar minha bancada para mostrar para vocês. Novamente, então, eu tenho aqui os vidros que já estão esterilizados e as tampas. E nesse meu funil aqui, eu lavei com detergente, com uma esponja. E eu peguei uma toalhinha dessa descartável com álcool 70 e passei também, tá? Pra gente deixar tudo bem higienizado. Por quê? Desculpa, agora o nosso produto tá pronto e precisa ser envasado. Então, eu vou colocar minha panela aqui mais pertinho, deixa eu só pegar um paninho pra isso. Te deixa ela bem perto, tá, gente? Quando vocês vão envasar, já tenham tudo sempre à mão. Lembrando que tudo tem que ser higienizado e esterilizado no mesmo dia, senão você vai ter contaminação. Então, eu vou começar aqui com esse potinho e vou envasar, tá? Daqui a pouquinho eu já mostro bem de perto pra vocês. Eu vou fazer esse primeiro invase aqui com a concha, perdão. Ó, esse funil, ele tem uma boca mais larga, ele facilita bastante a nossa vida, tá? E eu vou fazer o invase aqui. Assim que eu finalizei, então enche até a boca bem certinho, pra evitar que tenha ar dentro do pote, tá? Então, a gente já vou aproveitar e já colocar aqui no outro. E ainda quente, a geleia eu envaso e eu fecho, tá? Então, geleia quente, vidro e tampa esterilizados no mesmo dia. Tá pronta a nossa geleia pro nosso último passo, então. Só quero mostrar mais de pertinho para vocês esse processo agora. Vou mostrar aqui, então, o processo bem de pertinho para vocês. Vamos tentar encher assim para vocês observarem, né? A gente vai encher o potinho até em cima, evitando deixar muito ar. Você pode usar uma concha, essa minha aqui é de um material, um plástico assim mais duro, tá? Pode ser de silicone, desde que seja resistente ao calor. E pode ser uma concha de inox também. Então, tá finalizado aqui, a gente já vem e já fecha esse potinho, tá? Então, aqui. Aqui eu tenho uma receita que vai render mais ou menos uns 3 potinhos. Então, agora, gente, eu vou limpar minha bagunça aqui,
pra gente fazer a última etapa, que é a pasteurização desse vidro, pra gente ter uma validade mais longa dessa geleia, tá bom? Voltei aqui pra gente fazer a etapa final. Até aqui, a geleia estaria pronta para consumo, se fosse para sua casa, tudo certo. Como a gente quer comercializar, a gente precisa fazer essa terceira e última etapa, que chama pasteurização ou apertização. Ela é muito importante para eliminar qualquer outro tipo de bactéria que tenha. Então, esse vidro vai ser fervido, pasteurizado e depois ele vai estar pronto sim para a gente comercializar e já vai ter a sua validade determinada. O que eu vou precisar? Uma panela alta que caibam os vidros. Aqui eu vou só mostrar para vocês esses dois que eu enchi agora mesmo. Preciso de um pano no fundo, porque senão o vidro pode quebrar quando tiver agitação ali da água. Eu preciso de um paninho. Eu furei esse paninho todo, tá? Porque quando a gente coloca no fundo, o que acontece? Começam a subir aquelas bolhas de ar. E daí o pano pode subir os vidros. Então, né, pela prática eu já sei que é bom a gente colocar um paninho aqui furadinho para não ter esse problema. Vou colocar os meus vidros, lembrando que a geleia ainda vai estar quente, então você coloca uma temperatura da água morna para quente e a gente vai encher com água até ficar os produtos aqui ficarem submersos, tá? Vou voltar ali, vou encher, desculpa, e logo eu volto para mostrar para vocês. Então, gente, agora que já tá cheio, eu vou colocar uma tampa para ferver mais rápido. Fica de olho, porque é muito fácil a gente se perder aqui. Assim que pegar a fervura, vocês vão contar 20 minutos. 20 minutos é o tempo que precisa pra gente completar esse processo aqui. No caso da geleia de abacaxi com alecrim, a durabilidade dela após esse processo é de 5 a 6 meses, tá? Não mais do que isso, porque depois disso ela escurece. Vocês vão perceber que cada fruta tem uma validade diferente. E isso tudo eu vou ensinar no meu curso para essa primeira turma, então, que está abrindo na sexta-feira. Vocês vão entender que a gente não pode generalizar a validade. Eu não posso colocar todas as geleias com a mesma validade. Vai depender do quê? Da quantidade de açúcar, do tipo da fruta, da quantidade de ácido, no caso o limão que eu colocar. Tudo isso vai estar bem detalhado no curso. Hoje eu estou ensinando essas duas receitas para vocês, mas lá no curso vai ter mais de 20 receitas e a gente vai atualizando automaticamente também. Conforme eu vou tendo novas ideias e novos testes, eu já vou passando para vocês as receitas. Então, vou desligar o meu fogo aqui porque as geleias já ferveram por 20 minutos, tá? E eu vou mostrar para vocês agora como eu faço essa retirada aqui da água quente. Deixa eu puxar aqui meus apetrechos. Vamos tirar a tampa primeiro, né? Ó, gente, tá super quente, muito cuidado nessa hora, tá? Posso deixar aqui esfriando para depois retirar? Não, a gente já vai retirar agora com a água quente mesmo, tá? Para não ter nenhum tipo de choque térmico, a gente coloca assim um paninho limpo, uma toalha limpa, pra gente colocar os nossos vidros aqui em cima. Nesse momento não precisa ser descartável, porque o vidro já tá fechadinho, lacrado, mas é importante que seja um paninho limpo. Eu tenho esse equipamento aqui que ele me ajuda bastante na hora de retirar as geleias do fogo. Se você não tiver e quiser mesmo assim produzir, você pode começar com um pegador de macarrão, mas que seja bem firme, tá? Muito cuidado nessa hora. Então, esse aqui é um equipamento que nos ajuda, ó, ele prende bem e daí eu venho aqui e trago. Ele é bem leve e a gente já consegue, então, produzir, já consegue tirar desse fogo aqui e não se queimar. Tá pronta a minha geleia e eu tenho mais uma novidade para contar para vocês. E a novidade é um material exclusivo para quem for meu aluno. Assim como eu coloco o meu rótulo da Bona Pimenta depois que o produto está pronto, você também vai ter o seu rótulo e vai poder personalizar. A gente preparou um material bem legal, alguns modelos para você personalizar com o seu nome ou a sua logo, para já poder vender, sair do curso vendendo. Depois que a geleia esfriou, você já pode fazer esse processo de rotulagem, tá? Eu tenho aqui os rótulos da Bona Pimenta, vou mostrar para vocês como é fácil. Eu sempre coloco a tampinha para trás, tem uma partezinha da tampa que tá escrita, né, para não aparecer. E eu coloco a minha parte aqui da frente, então. Agora sim, o produto tá pronto para uma prateleira, para venda. O produto fica muito mais bonito, muito mais personalizado e a gente já pode vender.
Voltei aqui com a nossa segunda receita da noite, uma caponata de abobrinha. Isso mesmo, abobrinha. A gente está muito acostumado a consumir ou a ver por aí caponatas de berinjela, mas essa é diferente. Essa aqui é a minha caponata de abobrinha e eu vou ensinar para vocês agora tudinho. Lembra que os ingredientes vocês vão ter acesso, basta só clicar aqui no link abaixo, você entra no nosso grupo VIP do WhatsApp e ali você tem acesso a todo o material de apoio e também aos ingredientes, a receita completinha dessas que eu estou ensinando para vocês aqui nessa jornada Boa na Pimenta. Chega de papo então e vamos lá para o que interessa. Vou mostrar os ingredientes. Eu tenho aqui já picadinho pimentões amarelos e vermelhos, tá? Então eu peguei aqui na quantidade que vocês podem acessar na nossa receita. Retirei as sementes e aquela parte branca interna. Outro ingrediente que eu gosto muito é a cebola roxa. Ela, além de dar um sabor especial, tem essa cor que fica lindona dentro do vidro. Então, pode usar a cebola tradicional? Pode, mas a cebola roxa vai dar um charme bem especial. Vou precisar de um pouquinho de óleo vegetal, esse óleo aqui é de milho, mas você pode usar óleo de soja, óleo de canola, algum óleo vegetal que não seja o azeite de oliva, porque o azeite de oliva, que é esse aqui, eu vou deixar pro final, tá? Eu vou deixar ele pro final, pois eu conto como eu faço. A gente vai precisar também de sal, salzinho assim refinado. A gente vai precisar também de vinagre de vinho branco, eu tenho aqui nesse copo. Vinagre de vinho branco, não é o vinagre branco, aquele de álcool, é o de vinho branco. Ele também tem um sabor bem especial e uma acidez ideal pra gente fazer a nossa caponata. E eu tenho aqui então a nossa estrela, a abobrinha. A abobrinha tá aqui de molho no vinagre e na água. Por que eu deixo ela de molho? Porque às vezes a gente começa a cortar os ingredientes e corta ela primeiro, ela vai escurecendo, né? Então, para que não fique feia, eu coloco ela aqui de molho na água. Vou rapidinho escorrer a minha abobrinha e já volto aqui direto para nossa travessa, para a gente poder, então, colocar a mão na massa. Quero que você aí em casa separe uma travessa retangular que caiba no seu forno, que é nela que a gente vai fazer a nossa caponata. Então, lembrei aqui que eu tô falando pra vocês caponata, antepasto, vocês devem estar se perguntando assim, meu Deus do céu, que confusão, Camila. A caponata nada mais é do que um antepasto, tá? Então fiquem tranquilos, antepastos são todos esses patês, essas conservas de vegetais que a gente serve como entrada. Então, chamar de antepasto, de caponata, tá tudo certo, tá? Vamos lá, colocar então a mão na massa. Já tenho a minha forma aqui. Eu começo com o nosso óleo, tá? No meu caso aqui eu tenho óleo de milho. A gente coloca aqui no fundo, então. Coloco a minha abobrinha, deixa eu só pegar uma colher aqui, que eu esqueci. Vamos colocar a nossa abobrinha. Vocês vão perceber que todos os ingredientes ali na receita, eles estão em gramas, tá, gente? Porque assim, se eu falar pra vocês assim, uma abobrinha, uma unidade, tem abobrinha grande, média, pequena, aí não vai dar muito certo, né? Então, importantíssimo pra quem quer empreender é adquirir uma balança, tá? Pode ser uma balança simples, uma balança de pesar alimentos, vai ser fundamental pra vocês fazerem as suas receitas. Então, a gente coloca a abobrinha aqui. Eu gosto de ir temperando aos poucos, então eu já vou colocar um pouco do sal. Vou deixar um restinho de sal ainda, tá? Eu vou colocar a cebola aqui por cima. Opa, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Bem certinho. Foi a cebola. Agora a gente vai colocar o pimentão. Prontinho, a gente dá uma boa espalhada agora. Espalhar tudo, deixar tudo bonitinho. Adiciona o restante do sal. Deixa eu fazer assim, que vai ficar mais fácil. A gente dá uma boa mexida depois. O sal eu também pesei, tá ali na receita pra vocês. E a gente já coloca um pouquinho de acidez agora, tá? Nosso vinagre de vinho branco nessa travessa.
é pouco azeite, óleo que eu coloquei? Não, é o suficiente, tá? A abobrinha ainda vai soltar um pouquinho de água. Vocês poderiam fazer essa receita na panela? Poderiam também, mas a tendência é que ela vai verter mais água, como a gente fala, vai soltar mais água. Eu prefiro fazer no forno por esse motivo. Então, a gente dá uma boa mexida agora em tudo. E eu já tô com o meu forno pré-aquecido, vou levar no forno 180 graus, 200 no máximo, tá? E daí vai depender muito do teu forno. Eu costumo deixar uma travessa assim, no máximo 35 minutos, tá? Eu gosto do antepasto mais al dente, assim, mais durinho, não muito molenga. Se você gosta da verdura mais cozida, você pode deixar ali uns 45 minutos, 50. Vou mostrar pra vocês como eu faço, como eu gosto. E já volto aqui então, depois que essa nossa abobrinha já tiver ido ao forno e voltado prontinha para vocês. Já voltei aqui com a minha abobrinha que saiu do forno, passaram aí 30, 35 minutos, eu tirei do forno. No meio do cozimento é importante a gente abrir e dar uma mexida, tá? Para que esse cozimento seja uniforme. Eu vou mostrar de pertinho para vocês agora. Olha só, vocês vão ver que solta um pouquinho, que solta bastante água, um pouquinho nada, né? Tem bastante água aqui no fundo. Se fosse na panela ia soltar mais água, tá, gente? Então, lembrem que no forno ele vai soltar menos água. E o que eu faço agora? Agora é o momento da gente envasar, tá? Eu primeiro vou escorrer bem esses líquidos aqui que sobraram. Não precisa jogar fora esse líquido, você pode usar como caldo para um risoto, para uma sopa, tá? É um caldo bem rico, porque é o caldo de todos os legumes que estão aqui. Então pode coar e usar esse caldo aí para você fazer alguma preparação na sua casa. Eu vou pegar essa abobrinha, vou colocar num vidro já esterilizado, lembrando que a gente tem que esterilizar o vidro no mesmo dia. Vou colocar no vidro. E lembra que eu falei pra vocês que eu deixava o azeite de oliva pro final? Então, nesse momento que a gente vai fazer o invase dessa abobrinha, eu vou colocar no potinho a quantidade de abobrinha até quase chegar até cobrir todo o pote, né? Até preencher todo o pote. Depois eu vou acrescentar, então, uma quantidade de vinagre de vinho branco e o restante de azeite de oliva. A receita, os ingredientes, lembrando que vocês têm acesso ali no nosso link, tá? Então, para essa medida aqui, por exemplo, aqui eu já tô com o vidro pronto, né? Eu enchi até aqui em cima de abobrinha, né? Com os temperos e tudo mais. Acrescentei mais vinagre e acrescentei mais azeite de oliva. Finalizei fechando aqui a minha caponata e levei pra gente pasteurizar também por 20 minutos. Passados 20 minutos pasteurizando ali, né, em ebulição dentro da panela, tá prontinha a nossa abobrinha. Vou mostrar pra vocês então, aqui ela finalizada já. Ela fica muito bonita, tá? Olha só. Dá água na boca. Muito boa. Tem mais um produto para vocês venderem, um produto que faz muito sucesso, que tem um valor agregado bem legal, então você consegue vender por um preço bem bacana, porque como ele é com bastante azeite, as pessoas tendem a comer mais moderadamente, né? Então a pessoa consome como um antepasto, numa torrada ou algo do tipo, e ela pode guardar o restante na geladeira. A gente só precisa instruir o nosso cliente para sempre estar acrescentando azeite aqui dentro, tá? A verdura, no caso a abobrinha, nunca pode ficar fora do azeite. O azeite tem que sempre cobrir muito bem a abobrinha. Então, a nossa segunda receita aqui da noite tá finalizada. Chegamos então ao final aqui da nossa segunda aula da jornada Bona Pimenta. Tem muita coisa legal para vir ainda. Hoje a gente fez então nessa segunda aula 2 receitas de sucesso, uma geleia de abacaxi com alecrim e uma caponata de abobrinha, um antepasto de abobrinha. A gente teve a aula 1, se você ainda não assistiu a aula 1, corre lá, volta para assistir a aula 1. Tá imperdível. Eu falei um pouco sobre negócio, sobre empreender na cozinha da tua casa, falei de segurança alimentar, ensinei então como fazer a esterilização e higienização dos vidros e tampas, uma etapa muito importante antes da gente fazer a receita.
essa aula 2 finalizada com sucesso também. E eu espero vocês na nossa terceira aula da Jornada Boa na Pimenta. Tá imperdível, gente. A gente vai falar sobre vendas. Agora que eu já esterilizei meus potinhos, minhas tampas, deixei minha cozinha ok para começar a produzir, fiz a receita, chegou a hora de vender, né? E eu vou ensinar para vocês aí todos os truques de venda e a gente vai montar um plano bem legal para vocês. Espero vocês então na aula 3. Lembrando que para ter acesso a todo o nosso material de apoio, aos ingredientes das receitas, clica no link aqui embaixo e você vai ter acesso então ao nosso grupo VIP do WhatsApp. Eu espero vocês lá no grupo VIP e espero vocês para nossa terceira aula então. Até breve!